Olá, eu sou o Thiago Jesus, sou professor que ministrará a vocês o curso de assistente administrativo Educação Profissional à Distância. Deixe-me apresentar a vocês antes de iniciarmos nossa primeira aula do módulo Gestão Empresarial. Bem, sou engenheiro de produção de formação, tenho especialidade em logística empresarial, sou também educador, ou seja, professor. Bem, o primeiro assunto que abordaremos, no tema, no módulo de gestão empresarial, é sobre a administração de empresas. Bem, para entendermos o contexto, o conceito, enfim, a realidade, o funcionamento de uma empresa de modo geral, temos que fazer uma breve introdução, não só do que é uma empresa, mas uma introdução do que é administrar uma empresa. Administrar é o mesmo que gerir, que cuidar, que tomar conta, E você se refere a processos, ou seja, atividades, operações, trabalhos, execuções, tanto em termos de estrutura, em termos de legislação, produção ou operação, no tocante à produção de bens ou prestação de serviço, em um ramo empresarial, seja qual ele for, seja o nicho que for. Temos setores da economia. Até algum tempo atrás, tínhamos 3 conhecidos: setor primário, setor secundário, setor terciário. Hoje, já há algum tempo, temos uma conjectura, temos uma estrutura, melhor dizendo, de 5 setores na economia. Em todos os setores da economia existem organizações, isto é, empresas, estruturas organizacionais ou estruturas empresariais que atuam nesses bens de produção de serviço ou a prestação de serviço. Enfim, existem empresas que só prestam serviço, outras produzem, mas de contrapartida precisam vender o que produzem. Aí que entra também a terceirização de serviços ou serviços próprios. Lá no primeiro setor, nós temos empresas que lidam com a produção de commodities, de matéria-prima, enfim, materiais de primeira instância. É o setor rural, o setor agrário, a agroindústria, o agronegócio, o setor aonde fornece o material, o produto acabado, o semi-acabado que seja, para então o segundo setor da economia, é a indústria, aonde esses materiais, a matéria-prima, material direto, etc., sofrerão um processo de beneficiamento, refino, transformação, que evidentemente serão comercializados, distribuídos para o terceiro setor da economia, onde se encontra o comércio e o serviço, onde o cliente direto, o cliente final, a pessoa física ou jurídica, tem o acesso àquele produto, àquele material que fora um dia extraído, passou por transformação, etc., até chegar na mesa do cliente, do consumidor, até chegar na empresa desse cliente, desse consumidor, até chegar em suas mãos, bem dizer, para que ele possa então consumir. Então, qualquer organização, qualquer estrutura organizacional que se empenha e atua neste sentido, tem que ser, evidentemente, administrado, tem que ser gerenciado. Então você pode visualizar aqui com essa figura, com essa representação gráfica. Eu coloquei ali um quadrante, onde eu titulei ali cadeia produtiva. É uma cadeia produtiva, uma linha de produção. Essa linha de produção tem que ser gerenciada, essas linhas produtivas, essas seções produtivas têm que ser gerenciadas. E elas adicionadas a operações de serviço como transporte, distribuição, coordenação, administrativo, recursos humanos, enfim, uma gama de subestruturas que vão adicionar, que contribuirão para que aquele produto ou aquele material seja fabricado de fato, mais outras prestações de serviços aqui, no caso, considerando terceira, dentro de uma empresa, entenda que isso daqui é uma empresa propriamente dita. Uma indústria, por exemplo, tem uma cadeia produtiva,
Tem operações internas ou operações próprias e, evidentemente, terão operações terceirizadas. Então, ele está produzindo, né, sapato, uma indústria de sapato. Tem operações internas. As operações externas, ou seja, prestações de serviço, serviços de transportadoras, né, serviços com consultorias, judiciais, advogado, contabilidade, entre outros, né, que são necessários para tudo isso acontecer. Bem, então você percebe que o conjunto dessas ações resulta no que chamamos de produto final ao cliente, né? O produto chegou até as mãos do consumidor. Então toda essa estrutura aqui funciona para atender quem? O tal do cliente. Então por isso que sempre ao longo dos nossos cursos você me ouvirá falar de cliente o tempo todo. Eu sou um cara que fala muito de cliente, porque o cliente ele não é a alma do negócio não, ele é a base do negócio. Sem o cliente, sem negócio, sem cliente, sem estrutura organizacional. Para que eu vou ter uma estrutura se eu não tenho cliente, se eu não tenho meu público-alvo? E para que isso efetivamente aconteça, a administração ela tem que acontecer em todos os âmbitos. Que administrar uma empresa é holístico, é algo global, porque você tem outras subestruturas, digamos assim, para você gerir, para você cuidar, administrar. Gerenciar o recurso humano, o recurso financeiro, o recurso material, máquinas, equipamentos, manutenção, enfim, uma série de cuidados, né? Ou seja, uma série de subestruturas que você tem que administrar para que então você possa fazer com que o seu produto final chegue até o cliente, ou o serviço que você preste seja usufruído, seja adquirido, obtido pelo tal do cliente, que é a base do teu negócio. Seguindo. Bem, essa estrutura, né, para ela funcionar, já foi dito, precisa de administração no sentido global, amplo, holístico e também subestruturado, né, no sentido de administrações pontuais. Para tanto, você tem que organizar. A palavra organograma, ali titulado, né? Ela vem de organização. Grama, grafia. Então é você desenhar, você escrever a sua organização. Organograma organizacional, ou muitos conhecem como empresarial, ou outros termos utilizados também, estrutura da empresa, como você já me ouviu falar aqui, estrutura organizacional, estrutura empresarial, seja o que for. É a forma de você colocar no papel, você desenhar, você escrever literalmente a estrutura hierárquica da sua empresa. Aqui tem um exemplo de uma estrutura de cargos, de funções, mas existem diversos organogramas que você pode estruturar. Exemplo, você pode construir fluxogramas de linhas produtivas, fluxogramas de serviço ou organogramas de informações, uma vastidão aí de fluxogramas, organogramas, enfim, de representações gráficas que você pode e deve fazer no papel, enfim, usando um software ou uma ferramenta que seja, para que você possa visualizar a sua estrutura, para que você possa detectar o erro dentro do funcionamento que prejudica a tua estrutura. Mas eu não sou o empresário, eu não sou o dono da estrutura. Não interessa, você faz parte dessa estrutura, você é o empregado, você é o servente, você é o auxiliar, você é o gerente, não interessa, todos estão envolvidos. Você é uma pessoa, você é um stakeholder, você é uma pessoa que está envolvida no negócio. Esse é o significado de stakeholder. Você também talvez já ouviu falar, se não ouviu, está ouvindo agora. Stakeholder é o cara que está envolvido, a pessoa envolvida no negócio, né? Além do cliente ser, né, um baita de um stakeholder, porque é a base do teu negócio. Você também é um stakeholder, onde você está, eu sou, qualquer um, dependente do nível hierárquico da função que você exerce, desde o cargo mais simples até o cargo mais complexo. É lógico que as responsabilidades e ações, enfim, raciocínios, modificam de acordo com, né, o perfil desse profissional,
o nível, a posição que esse profissional se encontra. Por isso, ali eis um exemplo de organograma de cargos, de funções. Mas existem outros organogramas relativos a departamentos, informações, fluxos produtivos de operações, etc. Exemplo, ali eu tenho no topo do negócio, eu tenho o proprietário, ou seja, o dono, eu tenho a diretoria, que é o nível estratégico. Aqui acontece a tomada de decisão. Então eu tenho o nível estratégico aqui, perceba, se eu for colocar em camadas, está a alta gestão, a alta administração de uma empresa, de uma organização, e nesse sentido, né, eles têm um conhecimento, né, e uma prática, uma filosofia conceitual de toda a estrutura do negócio, para que então faça funcionar. E como eles contribuem para o sentido de funcionar toda essa estrutura de empresa ou de organização? É decidir, tomada de decisão. Eles traçam as estratégias, eles planejam e eles dão as diretrizes. É a tomada realmente, eles decidem o caminho que vão seguir e apresentam para todas as camadas que estão abaixo, a fim de atender uma camada que ainda vai estar mais abaixo e na realidade está em cima, né? Olhando por uma ótica, né, uma ótica holística, digamos assim, que é o tal do cliente. É o cliente que é a base do nosso negócio. Ali no nível do meio, no intermediário, nós coloquei ali gerente de vendas, gerente de produção, enfim, gerente financeiro, que seja, outras áreas de gerenciamento em termos de nível médio, digamos assim, está aqui intermediando esse nível mais baixo com o nível mais alto, que é o estratégico. Então aqui é o nível tático. Então, o nível tático é composto pela média gestão, a média administração de uma empresa, né? E as decisões outrora tomadas lá no nível estratégico pela diretoria, pelo proprietário, etc., né? Os planejamentos, enfim, toda a diretriz passada, né, do proprietário, do diretor, para essa média gestão, ela tem que ser implementada, significa ser colocado em prática efetivamente, para que então possa ser instruído essa camada aqui mais abaixo. O nível operacional. Ali eu coloquei pintor, adesivador, vendedor, exemplo. Digamos que aquilo ali seja uma gráfica, né? Ou uma indústria do ramo de comunicação visual, por exemplo. Eu tenho lá os seus proprietários, sócios, diretoria, gerente de produção e venda. Tenho abaixo ali da gerência de venda, evidentemente, vendedores, né? Que são aqueles que captam os clientes, que fazem o marketing no sentido de venda, né, mercadológico da coisa, não no sentido de publicidade, né, na sua força maior, ou de propaganda, mas no sentido de relacionamento com os clientes, aqueles que comprarão os produtos que essa produção aqui faz. E dentro desse universo produtivo eu tenho ali dois exemplos, o pintor e o adesivador, né? Então, são profissionais que fazem a coisa acontecer, são parte integrantes desse corpo, desse conjunto de engrenagens, que sem esses profissionais não funciona a empresa. Por isso é de fato a base da empresa, junto com os clientes, digamos assim. O cliente ele ocupa dois lugares na realidade. O cliente ocupa a base, né, porque ele segura toda uma empresa, ou seja, ele sustenta uma estrutura organizacional no sentido de que ele que traz a receita, que é abatida dos débitos, enfim, das despesas e gastos e custos, etc., gerará lucro para proprietários e sócios e tudo mais. Mas além dessa base, o cliente ele ocupa aqui, ó, o nível estratégico também, porque ele tem poder de decisão, tal como o diretor, claro, é um poder, né, de decisão, evidentemente, mensurado, né, codificado, enfim, limitado, mas no sentido de que esse cliente ele tem que ter um contato com a diretoria, ou tete a tete, ou por meio, né, virtual, ou que seja, ou uma consultoria, a fim de que, né, o nível estratégico possa captar, interpretar as suas demandas, os seus anseios e desejos, as suas necessidades latentes ou aparentes. Porque eu posso estar fabricando
um produto ou prestando um serviço que aquele cliente não quer, ou então está desagradando. O que vai acontecer? Ele vai procurar outro fornecedor, vai procurar outro produtor, outro prestador de serviço, outro servidor. Então, preciso entender. Eis aí a administração de empresas, a gestão empresarial, né? Você está gerindo toda uma estrutura. Percebe que existem subestruturas, né? Subestruturas tais como suprimentos e materiais, serviços e logísticas, operações, produção, venda, né? E marketing. Né? Nós temos também nosso programa de educação à distância, gratuito. Além do assistente administrativo, nós temos também o assistente de marketing e venda. Né? Procura esse curso também, vale a pena. Mais específico, voltado para as ações de vendas e mercadológico. Certo? Lembrando que você pode, posteriormente a esse curso gratuito, você pode adquirir o teu certificado a um custo muito básico, mesmo muito baixo, para ampliar a tua chance nesse mercado que está aberto e está te esperando com novos conhecimentos, teorias, e você possa aplicar na prática todo o conhecimento que você recebe aqui, certo? Então, vale a pena depois do curso você solicitar o teu certificado, certo? Para você comprovar o teu conhecimento e ganhar o teu espaço lá no mercado de trabalho. Bem, voltando aqui ao nosso raciocínio, então você percebeu pelo menos 3 camadas aqui, digamos assim. Existem subcamadas ali, mas eu não vou me ater a isso, né? As principais e maiores são estratégico, tático e operacional, né? A alta gestão, a média gestão, recapitulando, e o nível operacional, a base dessa pirâmide aí que faz o negócio acontecer. Então, a primeira coisa é você ter um entendimento disso, a visão disso. É você discernir que isso tem que ser, sim, muito bem administrado. E, por mais que você talvez ache que não está atrelado diretamente a isso, engano seu, você está. Independente da camada que você pertence, eu estou lá na base da camada, eu sou adesivador, eu sou vendedor, eu sou pintor. Você tem que administrar as suas atividades, as suas tarefas, as suas ações, né? O teu gerente, ele tem uma responsabilidade e tem um nível de administração maior que o teu, tal como o diretor e o proprietário tem maior do que o dele e o teu junto. Mas você tem sim que administrar ali as tuas atividades. Aí que entra não só o conceito, a filosofia, mas sobretudo a prática que você tem que aplicar de administração. A administração é uma arte. Administrar requer organização, planejamento, né? Ação e correção e direcionamento, né? Se você não tiver esses pilares, fica difícil, né? Você precisa organizar. Isso aqui é uma espécie de organização, uma das. Depois que você tem algo organizado, você tem condição de planejar. Opa, se você planejou, quer dizer que você vai agir. Então você planejou um conjunto de ações e tarefas. E essas tarefas têm que ser monitoradas, corrigidas, os erros têm que ser eliminados para que você tenha um norte, uma direção, um objetivo a ser alcançado, certo? Seguindo. Então, continuando nossa linha, critérios para gerir uma empresa, né? Dentre os critérios que eu já citei aqui 4 para vocês, né? Citei alguns pilares da administração moderna: organização, planejamento, conferência, o controle e direção. Aqui eu tenho mais outros parâmetros, enfim, critérios, aspectos relevantes para a gestão empresarial, etc. Tem 5 fatores aqui, né? Você pode até tirar lá um pouco do raciocínio do 5W, 2H. Aqui eu tenho o termo ou expressão o que, por quê. Você pode pôr interrogativo aqui, né? É interrogativo mesmo. Todos eles, né? O que, por quê, como, quanto tempo, quanto, o que fazer, o que produzir, qual serviço eu presto. Eu produzo, confecciono, fabrico cadeiras, fabrico sapatos, fabrico roupa, estou na indústria têxtil, fabrico sinalizadores, placas, estou lá na comunicação visual.
Eu presto serviço de transporte, uma transportadora, presto serviço de motoboy, uma empresa de logística rápida, de frete, moto entrega, pequenos volumes. Eu presto um serviço assistencial, serviço social, de ajuda humanitária, ONG, que seja. Presto serviço de controladoria, serviço contábil, de finanças, de auditoria. Eu presto serviço de jurídico, consultoria jurídica, de advocacia, etc. Seja o negócio que for, né, você tem que se perguntar. As pessoas têm que se perguntar, né, os envolvidos, os stakeholders, as pessoas envolvidas. O que faz essa empresa? O que produz? Qual o serviço que ela presta para a sociedade, no mercado, para este mercado, para as pessoas que são os clientes, que consumirão, que vão adquirir e obterão o meu produto, né? Terão a necessidade do meu serviço. Quem são eles? Né? O que eu faço de fato? Tá, para que eu faço isso? Por que, né, eu faço isso? Para quê? É nesse sentido, de propósito, objetivo. Qual o propósito do teu negócio? Qual o objetivo desse negócio? Né? Eu produzo o item A, B ou C, eu presto o serviço A, B ou C. Para qual efeito? Para qual intenção? Para qual objetivo? Eu fabrico o sapato, eu presto a consultoria jurídica, eu presto o serviço social, né? Eu transporto cargas. Para quê? Qual o objetivo? Deve-se pensar nisso. Como eu faço isso? Como eu tenho que trabalhar no sentido de quais são os padrões, modelos, meios, como funciona, são os procedimentos, como funciona esse mercado, como funciona a minha produção, como deve funcionar e tem que funcionar o meu serviço de transporte, a minha produção de medicamentos, na indústria da farmacoquímica, farmacêutica. Exemplo, né? Eu tenho padrões e modelos de muita rigorosidade, né, nessa indústria fabril, em termos de qualidade, em termos de higiene, e o padrão tem que ser feito, é desse jeito, é assim que funciona, é por esse meio. O como que faz, é assim, é desse jeito. Na construção civil, eu tenho padrões, eu tenho legislação, lá na ISO 9001, na norma SIAC, por exemplo, né? Nós também, aproveitando o ensejo da qualidade, aí teremos também o curso de gestão de qualidade. Você pode estar adquirindo conosco esse programa de ensino à distância gratuito, solicitar o teu certificado posteriormente. A qualidade, ela tem que ser seguida à risca. Existe uma auditoria. Opa, auditoria é um serviço que quem faz? A empresa de auditoria. E para que faz? Qual o objetivo dessa empresa de auditoria? Vai numa obra civil. Para que ela faz isso? Por quê? O que ela faz a gente já sabe, ela audita, né? Por quê? Qual o propósito dela? Qual o objetivo dessa auditora, dessa empresa que faz a auditoria? É identificar possíveis não conformidades, erros dentro daquela obra civil, dentro daquela construção. E se encontrar, o objetivo, o propósito dela é esse, é apontar para que aquela construtora, para que aquela empresa do ramo de construção te faz o quê? Constrói prédio, constrói casa, constrói estrada. E para quê? Para atender a sociedade, a população, moradia, etc., trânsito. Mas ele tem que fazer isso tudo para atender os objetivos da sociedade, de moradia, trânsito, transporte, etc., dentro de padrões, né? Então, assim que ela tem que funcionar, tem que atender a norma. Tem que atender a norma. Então, você percebeu que gerir uma empresa, né, ou participar dessas ações de gestão é muito sério, não é brincadeira, envolve empenho individual e de toda a equipe, de todo o grupo, envolve uma questão de mente, de discernimento, de entender, né, o que você faz, o que todos nós fazemos e para que fazemos, o objetivo que temos e como temos que fazer, né? Passando esses três aí primeiros que nós falamos. Quanto tempo, né? E quanto? Esse quanto aqui é o how much, né? Quanto vai custar, din-din, La Plata. Lá em relação ao tempo, eu tenho aqui
né, os aspectos de retorno financeiro. Eu coloquei ali o payback, um termo usado aí na economia, que tem esse significado, o retorno financeiro. O empresário ou quem está envolvido mensurar, estimar que seja, calcular, né, de forma coerente, de bom raciocínio, o retorno financeiro daquele negócio, né, em quanto tempo ele vai se manter no ponto de equilíbrio, no PE, ou se vai ter prejuízo, e depois do negócio andando, ele poder, né, conforme os seus resultados, poder tomar atitudes, tomar decisões que venham reverter possíveis, né, resultados não esperados, como prejuízo e desperdícios, etc. E no sentido também, né, o quanto tempo eu vou atingir os meus objetivos, no tocante à quantidade de vendas, a qualidade do serviço. Por exemplo, uma empresa do segundo setor, que já te apresentei no início da aula sobre os setores da economia. Então, você já está por dentro aí dos setores. O segundo setor é o industrial, isso. Então, uma empresa aí do segundo setor, digamos que seja uma fábrica e uma distribuidora de equipamentos, né, de academia, de musculação, etc., que é um ramo que atualmente, na nossa conjuntura, né, está num crescimento muito grande já há muito tempo e tende ainda mais a crescer. Então, digamos que o objetivo é atender, né, uma certa casta, né, digamos assim, de academias de bairros de classe A, por exemplo. Então, será que o meu objetivo foi atingido? Será que eu atingi aquele público? Talvez em termos de venda, nós atingimos, foi atingido, de quantidade, etc. Mas ele vendeu para um determinado tipo de público, C ou B, em determinadas regiões e bairros, mas aquilo que ele projetou no início, ele ainda não atingiu. Então, ele precisa organizar, planejar, agir efetivamente, controlar para ter a direção de quando, né, ele vai atingir os seus objetivos. E o último fator aqui colocado é o how much. Quanto custará isso tudo para mim? Né? Quanto custa as minhas despesas, os meus custos com a produção, com a operação, salários, etc. Ah, mas eu não tenho que me preocupar com isso. Isso é lá com o proprietário. Não, engano seu. O teu salário depende disso. Digamos que o proprietário precisa fazer cortes, porque as despesas estão suplantando os lucros. Aí, as receitas, aí o lucro fica comprometido. Então você tem que ter ciência disso, você tem que ter entendimento disso e principalmente praticar no tocante a contribuir para que os compromissos financeiros da empresa onde você está, né, mesmo que você não seja o dono dela, mas você está envolvido nela, nesse negócio, possa cumprir. E assim você garantir a existência do negócio onde você talvez não é o dono, mas está inserido, está envolvido e participa. Você é parte envolvida, você é quem participa, você é um stakeholder. Seguindo. Chegamos então ao funcionamento de uma empresa. Bom, para uma empresa funcionar, ela tem demandas ou necessidades de recursos, né? Tais são esses recursos. Quando eu falo de recursos, evidentemente eu estou falando de pelo menos esse daqui. O recurso humano, que é o capital humano, as pessoas que compõem aquela empresa. Eu estou falando de recurso financeiro, dinheiro, né, que vai sustentar, que vai manter aquele negócio, que vai trazer investimentos, comprar novos materiais, novas ferramentas, novas tecnologias, novo maquinário, enfim, investir em novas ações de publicidade, propaganda e marketing, novas contratações, tudo aquilo que envolva, né, a necessidade de custear com essa grana, com esse dinheiro. Eu tenho recursos materiais, que se resume não só a matéria-prima ou materiais diretos, ou em produtos em si, mas em máquinas e equipamentos, que fazem parte dessa nomenclatura que chamamos de suprimentos. E eu tenho, evidentemente, as tecnologias
da informação e comunicação. São os recursos tecnológicos, né? Todo o ferramental, toda a parte de estrutura de software, de hardware, computadores, toda a estrutura de informatização que é necessário para que uma empresa possa funcionar de forma efetiva, né? Então, perceba que o recurso humano, as pessoas, elas estão totalmente, 100% inseridas, independente do ramo. A empresa pode ter a maior linha de automatização que for, mais tecnológica que seja, sempre precisará da figura, né, da pessoa humana, exercendo ali controle, operação, administração, convencionalismo, burocracia, que seja, consultoria, operações de venda, seja em que sentido for, produtivo, operacional ou controle, a pessoa ela vai ser necessária para que a empresa efetivamente funcione. Atrelada, sim, os recursos financeiros. No que tange a financeiro, né, a pessoa, né, geralmente as pessoas elas vislumbram, identificam a questão do quantitativo de venda, né, a quantidade de receita que entra na empresa. Mas não é só isso, né? Não é só a quantidade de venda. Vou falar também de qualidade de venda, ok. Mas eu quero falar antes da qualidade de venda sobre economia. Economia é uma palavra-chave no que tange ao equilíbrio, né, entre receita e despesa. A despesa, muitas vezes, né, ela não é só aquela despesa, vou colocar até custos que são fixos, mas eu tenho os custos e despesas variáveis. No fixo, como o nome já sugere, é fixo. Eu talvez não tenha como manter ou fixar muito, a menos que eu tenha cortes. Se eu, por exemplo, contrato mais mão de obra, esse fixo ele aumenta. Mas o variável, eu posso sim, devo mexer, eu devo orientar, eu devo instruir aos meus colaboradores, se eu sou empresário, ou se eu sou colaborador, devo exercer e fazer com que os outros meus companheiros também façam, no sentido de economizar. Exemplo, desperdício de material. Eu vou fabricar uma peça, eu vou no almoxarifado e pego quantidades maiores, ou pego uma quantidade exata, e por falta de perícia eu vou e erro na confecção, na produção daquele produto, ou daquele item, ou daquele material. Eu estou o quê? Desperdiçando. Eu estou jogando o recurso financeiro, né, no lixo, jogando dinheiro para o alto, estou desperdiçando dinheiro, né? Assim como eu posso desperdiçar qualquer item, eu posso desperdiçar inclusive capital humano. É engano. Quem pensa que o capital humano ele não tem que ser gerido, a gestão de pessoas ela tem que ser efetiva e tem que ser feita por profissionais, né? E toda empresa como um todo tem que ter esse entendimento, essa visão, essa filosofia de capital humano, porque eu posso estar, assim, a empresa pode estar aproveitando o profissional ou os profissionais em locais, em ambientes errados, onde ele não tem propensão, ele não tem habilidade. Não quer dizer que ele seja ruim, em definitivo, mas naquele ambiente ele não tem perfil para aquilo, ele estaria melhor alocado em outro ambiente, em outra linha de frente, em outra frente de trabalho. Então eu estou desperdiçando capital humano, eu estou desperdiçando aquele profissional, tal como eu estou desperdiçando o dinheiro lá, né, um desperdício de materiais. Falando em materiais, né, o desperdício de materiais está diretamente envolvido, diretamente ligado, digamos assim, ao recurso financeiro. Bem, então recapitulando, o recurso material está diretamente ligado ao recurso financeiro nesse sentido, né, quando eu desperdiço alguma matéria-prima, algum material, a produção de algum bem, evidentemente eu estou jogando dinheiro fora. E recurso tecnológico? Como seria aí algo relevante, né, em termos de recurso tecnológico? Exemplo, eu estou numa indústria, numa empresa que atua com demanda sobre projetos, né? Ou seja, voltar lá para o segundo setor, né? O segundo setor, a indústria. E essa indústria, ela atende por projeto, ou seja, ela tem uma linha não seriada. Uma linha não serial, uma fábrica, entre aspas, digamos assim, convencional, né, em termos de uma linha seriada. É assim que possamos dizer. E
eu utilizo um software ou pretendo utilizar um software, tento implementar, melhor dizendo, pôr em prática a gestão empresarial por meio de um RP, de um software, que não condiz, enfim, que não alinha, que não paira com a minha linha produtiva, com a estrutura do meu negócio, que atende projeto. Então vai ser vou perder tempo, vai ser uma perda de tempo. O meu negócio, vai ficar comprometido, a minha linha de produção vai ficar comprometida, os funcionários não saberão lidar com aquele recurso tecnológico. Não quer dizer que os funcionários eles não estão propensos a adquirir, a assimilar, a entender, praticar aquela nova tecnologia, realizar aquele recurso, usufruir daquele recurso tecnológico de forma efetiva. Não. Talvez não se adequa ao meu ramo de negócio, ao meu tipo de produção, que não é seriada, é uma linha que não é seriada, uma linha que é por projeto, uma demanda, que o cliente faz por projeto. É um processo que tem início, meio e fim, enfim, tem certos detalhes. Aí as indústrias de software, evidentemente, os desenvolvedores de softwares, eles enxergam esses mercados, essas necessidades latentes e aparentes das indústrias e do comércio no geral, por exemplo. E eles fazem o quê? Eles desenvolvem, eles projetam, fabricam, confeccionam um software direcionado àquele tipo, àquele nicho de negócio. Na construção civil, por exemplo, existem softwares exclusivos para a construção civil, que são diferentes dos convencionais RPs para fábricas de linhas seriadas, porque na construção civil é uma linha não seriada. Na comunicação visual também é uma linha, em sua maioria não seriada, possuem softwares específicos. Então tem que atentar para esse detalhe. E o atentar para esse detalhe é o ter cuidado. Cuidar é administrar, administrar é cuidar. É cuidar para que aquilo seja mantido. Então eu estou cuidando de um jardim, estou tratando dele. Administrar também é tratar. Então eu estou tratando, administrando, cuidando para que ele cresça ali, a sua vegetação, as suas flores. Se eu deixar de cuidar desse jardim, de regá-lo, de tratar dele como eu tenho que tratar de forma efetiva, as flores murcharão, morrerão, o meu jardim vai virar um terreno seco, árido. Então é a mesma coisa. Se no que tange algum desses recursos aqui, eu falhar em cuidar, em tratar, em administrar, em gerir, funcionará de forma ruim. Porque eu tenho demanda ou necessidade específica para cada nicho, para cada área de mercado em que eu atuo, seja lá no primeiro setor, seja na indústria, ou seja no comércio. Aproveitando o ensejo, eu acabei não falando dos outros dois setores, falei só dos 3 setores. Só para a gente terminar e passar para a próxima apresentação. Além do primeiro, segundo e terceiro setor, que já falei para vocês, o agrário, a indústria e o comércio, nós temos o quarto e o quinto setor. O quarto setor é justamente a tecnologia da informação, que dá estrutura, que dá suporte, que dá base, que norteia, para que, de uma forma geral, os setores funcionem de forma mais eficaz. E o quinto é o setor financeiro, bancos, etc., instituições financeiras, tal como lá o recurso financeiro, o dinheiro, ele é totalmente necessário para que as empresas funcionem de forma efetiva. Aí é onde funcionam as linhas de créditos, enfim, investimentos, empréstimos, enfim, consignações, tudo o que tange a obtenção e aquisição de recurso financeiro, dinheiro, para que uma empresa possa funcionar. Seguindo. Saindo um pouco agora, e não obstante, deixando de estar dentro, mas do foco que a gente iniciou, falar sobre liderança, a necessidade latente em todas as organizações, liderança. Por que eu digo latente nas organizações? Latente significa algo que está intrínseco, está escondido. Muitas vezes não está aparente, as pessoas não enxergam. E tenho que ter liderança no cumprimento dos objetivos, para que eu possa, então, cumprir os meus objetivos.
Por que eu digo latente? Porque está intrínseco, está escondido, né? E muitas vezes, né, por não estar aparente, né, ou seja, está latente, está intrínseco, está dentro, escondido, muitas vezes está oculto, por não estar aflorado ou não veio à tona, as pessoas deixam de enxergar a necessidade de ter liderança, no sentido de que eu tenho que cumprir o meu objetivo. Você percebe, né? Eu acredito que você vai concordar e há de convir comigo, que qualquer grupo, seja ele pequeno, médio ou grande, qualquer ajuntamento de pessoas, seja no nível social, pessoal, familiar, empresarial, o qual nós estamos tratando aqui, a nossa tônica, o nosso tema, se não houver uma espécie de liderança efetiva, se não houver quem norteie, quem direcione, seja muito autocrata, ou seja muito democrata, ou liberal que seja, o cumprimento do objetivo ele fica comprometido, porque o resultado que eu possa alcançar talvez seja o inesperado, é aquilo que eu não espero. E para que alcançar o que eu espero, eu preciso ter norte, ter liderança efetiva, né? A administração de pessoas, então, ela remete ao quê? Né? Ela significa, melhor dizendo, ela é mais que um cargo ou um título. A administração de pessoas, né, o administrador de pessoas, a ação efetiva de administrar pessoas, não se resume então somente a cargos ou a títulos. Mas independente da profissão, do nicho, da função que ele exerça na empresa, geralmente, ou digamos 100%, né, vamos dizer assim, ele lida com pessoas. Pessoas que estão operacionalizando, pessoas que estão atendendo, pessoas que estão na linha de frente, pessoas que lidam diretamente com o cliente, pessoas que lidam com o cliente interno, com outros funcionários. Então essas pessoas que fazem a empresa funcionar lá, as pessoas que fazem a empresa funcionar, precisam ser geridas, precisam ser lideradas, precisam ser ouvidas e precisam ser norteadas, precisam ser direcionadas. E o líder ele tem que ser um cara, exatamente, um homem, uma mulher, uma pessoa que influencia, né? Ele é um administrador, um gerenciador de conflitos, né? É claro, ele não vive num mar de rosas, mas quando o conflito vier, ele tem que ter tato, ele tem que ter o feeling, ele tem que saber lidar com aquela situação. Eis a questão aí da filosofia e da prática humana, né? Então, de fato, administrar pessoas é mais que um cargo, um título, né? É uma arte, digamos assim. É um dom. Talvez você não nasceu com ele, eu não nasci com ele, mas eu posso, e você também pode o quê? Aprender. Pode aprender e ensinar também. E praticar, efetivamente. Porque se aprender e não praticar, não adianta nada. Então, em momentos como esse, mas eu não sou o líder. Ok, mas você pode não ser o líder e contribuir para que os conflitos sejam saneados, sejam tratados e sejam controlados. Então, efetivamente, esse líder ele tem que ser o quê? Um agente de mudanças. Ou seja, dá uma ênfase aqui no agente de mudanças antes de passar. Ele tem que transformar o ambiente onde ele está. Ele não pode ser indiferente, né? Ele tem que talvez ter a sua parcialidade ou sua imparcialidade, vai depender do momento, da situação, mas ele efetivamente tem que transformar o ambiente que está, né? Para que aquela estrutura organizacional da minha empresa funcione de forma efetiva. Bom, para encerrar a nossa aula de hoje, né? Nossa próxima aula, espero, nos veremos lá, né? A gente vai se ver lá e continuaremos abordando mais assuntos no tocante à gestão empresarial. Certo? No curso de assistente para a formação de assistente administrativo. Lembrando que após o curso gratuito de ensino à distância, você pode adquirir o teu certificado, certo? A um preço baixíssimo, custo muito básico, para você pleitear e conquistar a tua vaga nesse mercado que está aberto, né? Está receptivo. Certo? Embora, né, para muitos nichos existam o que chamam de crise, mas na realidade,
nesse tempo de crise, o que vai fazer diferença é conhecimento. Conhecimento que você adquire de N formas, como nessa oportunidade que você está tendo no ensino à distância profissional. É gratuito, certo? E você, de posse do diploma, de um certificado, enfim, de uma certificação, você tem um espaço maior e uma porta mais aberta, certamente, no mercado de trabalho, ok? Aí você poderá colocar em prática aquilo que você adquiriu conosco aqui na parte teórica. Enfim, elucidar aqui um pouco sobre empresariado e autonomia. O que é o empresário, o que é o autônomo, né? O que se difere do outro. Bom, tecnicamente, digamos assim, né, nesse termo, é a mesma coisa, entre aspas. No sentido de que tanto o empresário quanto o autônomo, eles atuam, né, exercendo atividades econômicas para a produção de bens e serviços. Mas o que difere nisso aí? Vamos lá, no autônomo, por exemplo. No autônomo, eu tenho ali profissionais liberais, que muitas vezes não possuem um CNPJ, né, um cadastro de pessoa jurídica, e não funcionam como empresa efetivamente. Talvez pessoas que atuam sozinhas, né, autônomas, como o nome já sugere. Ou pessoas que possuem funcionários, ou vou usar outras palavras assim, colaboradores, não vou dizer funcionário, porque funcionário está atrelado à empresa, empresariado, à organização. Mas possuem colaboradores, pessoas que o auxiliem, que faz o negócio dele andar e funcionar, né, faz o negócio dele efetivamente acontecer. Mas são profissionais liberais e atuam, evidentemente, por conta própria. Vou dar exemplo desses profissionais. Médico, contador, advogado, professor, cantores, artistas, né, marceneiro, pintores, gráficos, fotógrafos. Existe uma gama de serviços aí, né, geralmente no ramo de serviços você vai encontrar autônomos, embora, né, eu citei marceneiros, não citei, mas vou citar agora serralheiros, eles confeccionam, ou seja, fabricam, né, peças e produtos, cadeiras, mesas, etc. De certa forma estão prestando serviço, estão ali produzindo um produto que vai se tornar um produto final, um produto acabado, que vai entregar para o seu cliente. E ele é um serralheiro autônomo, ele é um marceneiro autônomo, atua por conta própria. Esse é o autônomo. O empresário, quem é esse cara? O empresário, ele atua assim na produção de bens e serviços, né, e atua também no exercício de geração, de produção de riqueza, para fazer movimentar, inclusive, né, esse mercado aqui, no que tange, no que se refere aos nichos dos autônomos, né, no âmbito de serviço. Eu tenho aqui, digamos, um fisioterapeuta que atue por conta própria, como autônomo, né, ele vai precisar, evidentemente, né, para gerar ali, a riqueza gerada ali, faz movimentar esse comércio, esse mercado dele. Então ele tem, né, ele precisa talvez de uma clínica, ou precisa de uma academia, enfim, precisa de uma estrutura que ele vai encontrar, ou que o cliente dele, os clientes dele vão encontrarão lá no empresariado, lá na empresa. Então o camarada, ele tem, né, o paciente está sendo consultado lá pelo autônomo, o fisioterapeuta. E dentre as diretrizes que o fisioterapeuta passa numa consulta, por exemplo, ele direciona, ele encaminha ao seu paciente, ao seu cliente, enfim, a procurar uma academia, né? Aí essa academia está envolta, está inserida nesse contexto aqui de empresariado. Muitas vezes, o empresário aqui ele se confunde com a questão de cargo ocupado, né? Será que o empresário é um cargo? Como é que é isso? Um cargo ocupado? O empresário, por si só, o nome já sugere. É um empreendedor, é quem é o dono, é o proprietário, né? Mas muitas vezes, né, encara-se como cargo ocupado, né, um indivíduo profissional que tenha ações, ou tem um perfil, digamos assim, empreendedor. Está no ambiente empreendedor e precisa desempenhar atividades empreendedoras. Exemplo, um superintendente. Ele talvez não seja o dono, pode ter participações, ser sócio com o empresário, com o dono daquela empresa, daquele negócio, daquele ramo. Mas ele ocupa um cargo de alta gestão, de alta diretoria, um diretor, um superintendente. Então é assim um cargo ocupado. Mas ele funciona no âmbito, né, no sentido de
agir como empresário, porque ele precisa, né, exercer um perfil empreendedor, né? E que também não se difere muito do autônomo. Ele tem que ser aqui, ó, praticamente 100% empreendedor. E lembra, no início nós falamos de cliente, que é a base do negócio, não só o nível operacional. E o autônomo, tanto como empresário, tanto como qualquer empresa, qualquer estrutura organizacional, precisa de cliente. Então o fisioterapeuta precisa de paciente, de cliente. O médico precisa de cliente. O personal trainer precisa de cliente, de aluno. O professor particular que atua como autônomo precisa de alunos. Ou então o professor precisa atuar em escolas, que está inserido aqui na realidade de empresa. A escola é uma instituição de ensino, é uma empresa, né? A empresa pode contratar o professor como CLT, né, registrá-lo em carteira, ou pode, né, contratá-lo como autônomo, pagar a ele como autônomo. Então ele depende não só de alunos, né, pontuais, mas precisa atuar também em escolas. Então eis a questão aqui da geração, da produção de riquezas, de valores, no âmbito geral, para fazer toda essa engrenagem, toda essa máquina aqui funcionar e movimentar efetivamente a economia. Por isso que, né, o nosso país, ou qualquer nação do mundo, precisa sim, e sempre vai precisar, evidentemente, da empresa, do funcionamento dessas empresas, dessa máquina girando, dessa máquina funcionando, as engrenagens bem lubrificadas. E por mais crises que possam passar, momentos difíceis, né, nós, os profissionais, temos que procurar enxergar, né, de forma holística, de forma empreendedora, empresarial, buscando, identificando oportunidades, né, presentes e até futuras, para que possamos o quê? Mergulhar, para que possamos adentrar, empreender, né, captar clientes, fidelizar esses clientes, né, e fazer com que o negócio aconteça. E a administração de empresa, ela sempre, né, e deve estar, ela sempre estará e deve estar presente no nosso cotidiano, porque administrar a empresa é cuidar, tratar. Lembra lá do jardim, né? Jardim, se não for tratado, as flores secarão. Então, se a empresa, seja no âmbito de autonomia ou empresariado, né, não houver administrações efetivas, subestruturais e estrutural, né, global, desanda. O prejuízo vem, a sequidão vem. Então, sejam pessoas, tecnologia, dinheiro, né, o recurso material, tem que ser muito bem administrado, tem que ser efetivamente administrado. Encerramos aqui a nossa aula. Te espero na próxima. Até mais.